Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Você sabe, uma tradição do debate político e a discussão sempre importante, aprofundada dos assuntos que formam aqui a pauta da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, o transporte, a segurança pública, enfim, os temas do nosso dia a dia e o espaço aberto para a gente discutir e debater também os temas de interesse nacional, que são muitos, né? Vão se sucedendo aí nesta confusão geral da República em que vivemos, não só neste período de governo, né, claro, do presidente Bolsonaro, mas aí de alguns anos para cá, uma dificuldade econômica terrível, problemas que vão se sucedendo e as dificuldades, né, do ministro e do governo atual acharem um caminho para a gente sair da situação horrível em que entramos e ainda nos encontramos, né? Reprise do Ponto de Vista, diariamente aqui pela Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, né? 8 da noite, para você acompanhar também. Aqui com a gente, com muito prazer, o Joaquim Fernandes, à minha esquerda, advogado, né? Figura sempre antenada com a política e com a cidade, com o país, né? Advogado da área criminal e que participa com a gente nesta quarta-feira. Joaquim, tudo bem? Prazer rever você. Tudo bem, prazer é sempre meu, Boturão, prazer estar aqui, Marquinho. Hoje nós temos uma maioria corintiana, sem dúvida, ao Armando de Matos, excepcional advogado criminal aqui também na cidade. Isso, né? Meu amigo Augusto Capô de Casa, é um prazer estar aqui com todos e com os telespectadores também. E saudações alvinegras do Parque São Jorge. Saudações alvinegras da Vila Belmiro, o clube que não tem estádio roubado, construído com dinheiro público, tá certo? Augusto Capô de Casa, diretor da Santa Casa da Misericórdia, está aqui com a gente também para participar mais uma vez, né, e colaborar conosco aqui no Ponto de Vista. Tudo bem aí, Augusto? Boturão, boa tarde, obrigado pelo convite, a todos os amigos que estão em casa. Hoje um abraço especial ao Marcos Santana, o último programa não pude compartilhar. Eu acho que a presença de dois grandes nomes da advocacia da região, Armando de Matos, Joaquim Fernandes, e dizer a todos os corintianos que, na verdade, o estádio é uma contrapartida de desenvolvimento da Zona Leste. A Prefeitura de São Paulo deveria pagar pelo estádio, porque o desenvolvimento que a Arena Corinthians trouxe para aquela região é inominável. Então, os caras vão lá assistir o jogo. Os caras vão lá assistir o jogo e vão embora. Não. Pô. O potencial construtivo. É verdade. Foi ampliado. Foi ampliado. Armando de Matos, advogado também, dos mais competentes, como disse aqui o Augusto, não é? Mais uma vez está com a gente nessa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Armando? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, com os amigos, os telespectadores, o Santana, você, Joaquim, e o homem que mais entende de saúde da nossa região. É, o homem que mais entende de saúde. É um prazer estar aqui com você e tenho certeza que nós vamos discutir esse assunto. É importante para todos nós. Agora, voltando ao Corinthians, disse o doutor Joaquim, ele quase falou unânime, não é unânime, eu sou santista. E o ok. E o estádio, se nós cercássemos, viraria um CDP, não viraria? Dá para fazer um centro de definição provisória dia de jogo, tenho certeza disso. Não dá, porque sabe o que acontece? Os caras veem o jogo e fogem. Sim. Só Marcos Santana lá na ponta, acompanhando as redes sociais, as transmissões do Ponto de Vista, tá certo? A sua participação é sempre muito importante com a gente aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Joaquim, o Augusto, a dor de cotovelo e a inveja é uma coisa assim. Só para finalizar esse assunto, Marquinho, Datafolha Paraná, pesquisas de ontem, 16%, 14% da população brasileira torce para o Corinthians e 20% para o Flamengo, o resto... O resto é o resto. O resto é o resto, né? Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise, nosso mantra de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 14h30, né? A reprise é às 8 da noite, aí vai uma distância razoável e tudo pode acontecer na nossa conturbada República Brasileira. Só para fechar mesmo, de pesquisa aqui, não sei o quê, 57 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro, né? 60 e não sei quantos milhões votaram no Lula, quer dizer, olha, essa história aí de massa e tal...
não diz absolutamente nada. Bom, acontece o seguinte, né? Nós tivemos uma série de operações na sequência da Lava Jato, né? Uma série de operações paralelas, enfim, e tivemos uma, acho que exatamente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, que nos pegou de perto aqui, a cidade de Mongaguá, a casa do prefeito da época, prefeito que estava no cargo, Arthur Parada Prósta, foi revistada pela polícia e lá foram encontrados, entre dólares e reais, mais de 5 milhões, né, de reais, né, 5 milhões e 300 mil reais, qualquer coisa assim. Ele deu uma explicação das mais esquisitas, né, dizendo que era sobra de campanha não sei da onde, não sei o quê e tal. Foi acusado de desvio de merenda, de lavagem de dinheiro, enfim, foi preso, né? Depois acabou sendo solto, respondendo em liberdade de processo, foi cassado pela Câmara, né, de Mongaguá, e agora ele foi absolvido. Então, colocar na mesa aí uma situação, né, porque a Vaza Jato aí, né, que está aí, nós estamos acompanhando, está deixando uma pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Afinal de contas, tem abusos, tem excessos, né? As pessoas estão sendo jogadas na lama antes do julgamento final, enfim. O Armando aqui, o Joaquim à vontade, o Augusto também, que tem o Augusto tem um acompanhamento político muito grande também, né? Fica à vontade para a gente discutir. Vamos começar com esse tema aí do prefeito, ex-prefeito hoje. Primeiro é importante destacar o trabalho excepcional que meu amigo e amigo também do Armando, o Eugênio Malavasi, fez neste caso. Né? Ele merece todas as referências. É um grande advogado, né? Sem dúvida, né? Muito reconhecido. A questão maior é muito simples. A posse de grande quantidade de dinheiro significa lavar dinheiro? Essa é a grande interrogação. Eu só ter, mas eu tenho 5 milhões, 10 milhões, 5 milhões, 3 milhões, só a posse do dinheiro significa que eu lavei dinheiro? Por essa razão que houve a absolvição sumária do ex-prefeito. A posse simplesmente de dinheiro não quer dizer que eu lavei dinheiro. Embora não precise ter aquele chamado crime antecedente desde 2012... Não tem que comprovar a origem desse dinheiro? Não, aí você cometeu um ilícito fiscal. A origem, veja, para você dizer, esse dinheiro é proveniente de fraude fiscal, esse dinheiro eu não declarei, isso é um outro delito, é um delito de natureza econômica, fiscal. Agora, lavar dinheiro significa eu tenho uma atividade, ou sou acusado de uma atividade ilícita, e todos os valores decorrentes dessa atividade ilícita, se eu tenho em espécie, se eu tenho em imóveis, se eu tenho em carros, ele se configura em lavagem de dinheiro. Perfeito? Hoje, necessariamente, não preciso ter um crime específico. Você, qualquer atividade ilícita serve para o crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, a simples posse do dinheiro, que é a decisão da juíza, não se configura em ilícito. O problema é que o desdobramento político disso é que é devastador. Né? Veja, a decisão política de cassar o prefeito, ela vem muito antecipadamente à decisão criminal. Ou seja, qual o efeito prático do processo criminal em questão política? Em princípio, zero. Mas a carreira política está manchada. Quando você olha a lei de abuso de autoridade, que está em debate ainda no Senado, o que está se discutindo lá é exatamente algumas questões relevantes. Por exemplo, pode um promotor de justiça instaurar um inquérito civil e esse inquérito civil desaguar em nada? Mas a notícia de um inquérito civil em desfavor de um político já causa um problema enorme para aquele que é alvo do inquérito civil. Então, o que se discute hoje, até onde vai a responsabilidade de procuradores, de magistrados, de desembargadores? Até onde vai essa responsabilidade? Eu acho que este caso me parece emblemático para se discutir isso. Exatamente. Até onde vai a responsabilidade? A minha ideia é exatamente isso que você está colocando aí. Pois não, Armando? Não só esse que o Dr. Joaquim acaba de citar, mas outros. Nós estamos agora dentro de uma universidade, então estamos falando de ensino, etc. Aconteceu o caso de um reitor de uma faculdade, de uma universidade que cometeu suicídio. Santa Catarina. Dentro de um shopping. Ele praticou suicídio, tirou a própria vida por conta de uma operação como essa, mais ou menos. A exposição do nome. A exposição. Né? Então, o que precisa se perceber, se atentar, até que ponto essas operações, a finalidade, de fato, seriam buscar provas, etc., a não ser
eu tenho dúvidas sobre isso, me parece que é a desmoralização. O que pretende fazer, olha, nós não vamos encontrar, nós vamos desmoralizar. Desmoralizaram várias pessoas. A Operação Lava Jato, não estou aqui falando mal dela, mas ela é como aqueles joguinhos, aqueles games, tem várias fases, né? Já estamos nem sei que número já da Operação Lava Jato. Deu uma mainada aí. Deu uma grande diminuída. Mas eu entendo que a Polícia Federal precisa ser fortalecida, as instituições precisam ser fortalecidas, mas quando nós lidamos com nomes, né, eu ficava assim observando a época em que o ex-presidente Lula, ele era ouvido pelo então juiz Moro, ele era ouvido, interrogado, e minutos depois, no Jornal Nacional, às 8h30, aquele interrogatório passava praticamente tempo real na sua íntegra. Para nós conseguirmos documentos de processo, nós advogados, é uma dificuldade. E eles veiculavam aquilo com grande tranquilidade. Agora, com relação à exposição, às instituições, precisamos ter parcimônia, precisamos ter cautela, porque envolve nomes. Esse caso foi absolvido, mas quem vai trazer novamente... Quem é que vai conseguir trazer o status quo dele antes dessa operação? O nome dele, se ele amanhã quiser sair candidato, etc., nunca mais, não vai conseguir, porque, como disse, Dr. Joaquim ficou manchado. Então, essas operações são problemáticas, me parece bastante de vontade de aparecer, de valorizar a instituição, a polícia, o Ministério Público. Então, precisa ter muito cuidado com isso. Legal, Augusto. Você que acompanha... O Augusto é contundente, eu sei. Eu só posso acrescentar uma coisa? Claro. Augusto. Ontem foi divulgado um ofício do ministro Fachin, às vésperas da saída da Raquel Dodge, de que 14 investigações envolvendo Lobão, Renan e uma série de outros políticos, simplesmente na gestão dela, não andou. Isto é uma interrogação e certamente o Augusto Você sabe quem mais sofreu nesse episódio da universidade? Houveram punições. Os professores da universidade, que num evento que ocorreu e estava presente a delegada da Polícia Federal responsável, os professores fizeram um manifesto com cartazes e foram processados pelo Ministério Público. E foram condenados. Talvez estejam recorrendo, mas foram condenados. Então, de tudo isso, natural que alguém perder a vida, né? Alguém se matar, o suicídio, você sabe, para os espiritualistas, você carrega isso por todas as reencarnações. Mas o aspecto não só de se tirar a própria vida em razão da desgraça que tomou conta daquele ser humano, mas das pessoas que, de forma democrática, se manifestaram contra uma decisão do Ministério Público. Se nós estamos num Estado de Direito, tem aqui dois bons advogados, estamos num Estado de Direito, eu não agredi ninguém, não joguei nada de ninguém. Levantar um cartaz de repúdio a uma atuação, creio eu que não deveria ser punido. Eu assisti... Esse caso do Arthur, especificamente, o que você pensou? Você ficou surpreso, não é? Porque você acompanha a política há muito tempo, eu acompanho há muito tempo também. Na época, eu disse aqui no programa, fiquei absolutamente surpreso e chocado pelo envolvimento do professor Arthur nessa história toda. Eu conheço o Arthur. Como eu também. Eu sempre tive a imagem do Arthur, o bom velhinho. No sentido literal da palavra, porque ele é uma boa praça, sempre simpático, né? E assim, a surpresa, ela é de todos nós, não penso que... E aí só que o cara não tem nem direito, porque ele poderia chegar e dizer assim, não, eu guardo dinheiro em casa. Se está certo, está errado. Ele poderia manifestar isso. Não, eu não gosto de guardar dinheiro em banco, eu guardo dinheiro em casa. Ou eu vendi um imóvel, enfim, a gente não sabe exatamente, né? O que me chamou a atenção é que, nesse caso, creio eu que as investigações ampliaram o espectro, né? Chegaram até Mongaguá e outros municípios, mas não efetivamente no comando de quem foi condenado. Eu não tenho essa informação, porque eu não acompanhei esse caso de ler a denúncia toda, enfim. Mas surpreende a todos nós. Mas, Boturão, na segunda-feira eu assisti a primeira entrevista do Michel Temer após o seu afastamento, né? E
o Michel colocou de forma muito serena, não sei, o Boturão assistiu o programa, Muita achei capacidade, ele é um brilhante muito educado, constitucionalista. Né? não demonstrou rancor nenhum, me pareceu bastante tranquilo. E ele colocou a questão não é a fantasia, não, perdão, a questão do show business que se fez a respeito do acontecimento com ele. E o que me preocupa, eu sempre digo, aquele episódio do Maluf, que, salvo engano, César Tralli acompanhou no helicóptero, não é? Quer dizer, o Boturão é um homem experiente. Ele sai do helicóptero. O Boturão é um jornalista experiente, é uma pessoa. As algemas. Não é tão simples assim você conseguir uma exclusiva dessa. Você vai no avião, na Polícia Federal, de touquinha, de bonezinho, disfarçadamente e tal. Então, isso é muito preocupante, né? Talvez a polícia... algemaram o Maluf. E algemaram, é verdade. Um homem de 70 Qual a necessidade disso? Maluf tem hoje 87, Pergunto 88 qual a anos. necessidade Na de época, ele algemar 75 anos já. Em uma necessidade. Ele ia dar um pinote e escapar. Na verdade, assim, a gente está vivendo um período muito delicado em que, por exemplo, os advogados são demonizados. Né? Os advogados, principalmente aqueles que estão no crime, são demonizados. As pessoas Posso te interromper? Não pede, Claro, mas sabe o óbvio. que me pareceu essa questão do algemar? Porque alguém que está vendo a gente em casa vai dizer assim, não, mas ele roubou o dinheiro público, ele tem que ser algemado, ele tem que ser punido. Nós temos que amarrar ele e arrastar ele pela cidade inteira no asfalto. Mas aí já é vingança, né? Não é justiça, é vingança. Mas você sabe que as pessoas pensam igual o Sérgio dessa Cabral maneira. também, né? Sim, mas tem gente que fala, não, ele tinha que ser enforcado em praça pública e tal. E nós temos só que tomar cuidado, e o Joaquim vai falar disso, né, quando a culpa é do advogado, mas nós só temos que tomar cuidado se nós estamos num estádio democrático. Se a gente começar a fazer as coisas fora desse barbárie, estado, né? aí nós estamos nos igualando àqueles que... barbárie. Então, a pessoa tem que ser presa, tem que ser punida, tem que ser investigada, processada, perder os bens e tal, mas tudo dentro da legalidade. Né? Agora, Edgar, A tua intervenção, Augusto, ela suporta exatamente o que eu vou falar. Nós estamos sendo demonizados. Por quê? Porque nós estamos num momento em que a sociedade ela não quer justiça, ela quer vingança. E que esse clima de fla-flu, todo mundo quer... Parece que nós voltamos a 50 anos atrás no comando de caça aos comunistas. As pessoas tratam pessoas que têm diversidade de opinião como se fossem adversários, como se fossem inimigos. E, na verdade... adversário ainda vai, né? O Eu inimigo tenho, tenho comigo que quando você faz uma manifestação, por exemplo, como eu já fiz, se olha, eu acho que o comportamento do presidente Bolsonaro é ofensivo. Você é do PT. Não é? Eu sou petista. Mas eu tive uma cena com uma determinada professora recentemente, eu estou conversando com um amigo meu, estou criticando o Bolsonaro no café, lá no Pátio Poranga, onde você me encontrou. E aí tem uma senhora atrás de mim que vira para mim e fala assim, você é petista. Aí eu falei, eu não sou petista, mas eu falei, vamos ver até onde ela vai. Aí eu fui conversando com ela, funcionária pública municipal, aposentada, eu falei, muito bem, o que a senhora votou em um ano tal para prefeito? Ela, Thelma de Souza. Eu falei, a senhora está vendo? Então a senhora não é uma bolsonarista de primeira hora. A senhora, na verdade, lá no fundo, a senhora tem um... petista. A senhora é petista, talvez ressentida. Talvez ressentida, mas uma petista. Aí ela, não, veja bem, né, porque na hora do juízo final, o Bolsonaro vai abrir um livro e falar assim, fulano de tal, votou no PT, você não votou no PT. Pois é, isso é uma coisa... Mas é assim mesmo. Que é isso, meu? Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Diga, Santana. Edgar, falando sobre o ex-prefeito de Mongaguá, Arthur Parada Prócida, vamos lembrar que ele foi preso pela Polícia Federal, que estava investigando um caso de desvio na merenda da cidade ali. Isso. É a mesma Polícia Federal que faz operações grandiosas de apreensão de tráfico de drogas, acabou de prender um traficante muito importante no litoral sul do Rio de Janeiro, a Polícia Federal que desvenda vários outros casos. Que diz que tinha a base dele, diz que era em Santos. Então, a mesma Polícia Federal que prendeu o Gedel Vieira Lima com várias malas ali na Bahia. Então, a Polícia Federal é reconhecida pela sua competência, sua capacidade de investigação e de Mas não errar. tem um detalhe, Santana, nós não estamos falando aqui da Polícia Federal, da instituição, nem do Ministério Público. Nós estamos falando de alguns integrantes dessas instituições que passam da conta. E aí eu vejo, aí onde que eu quero chegar, Armando. Então, os policiais que fazem parte dessa corporação, acredito que têm a mesma formação, têm a mesma capacidade técnica que vários outros.
Então, o que a gente pode concluir desse episódio específico, que a Polícia Federal, ela errou feio, ou por não ter feito a investigação devidamente para conseguir reunir as provas do crime que foi imputado ao prefeito, que levou o prefeito para a cadeia, ou então o crime não existiu, né? Esse crime que foi imputado ao prefeito não existiu. Eu acho que o Ministério Público vai recorrer dessa decisão em uma instância superior. E também, como o Joaquim falou, existe também um outro problema que foi identificado aí, que é a ocultação do patrimônio, o crime fiscal em si, né? Então, eu acho que quando a gente analisa esse assunto, temos que ter muita cautela para também não achar que não aconteceu nada demais. Eu acho muito estranho uma pessoa guardar 5 milhões de reais dentro de casa. Mas essa interrogação. Então, essa é a questão, né? Mas essa interrogação que você coloca, que vai macular a vida do cara, mesmo ele absolvido. Porque quando ele é absolvido, não tem crime, foi sumariamente. Aí alguém olha e fala assim, mas ele tinha 5 milhões em casa. E de onde ele arrumou? De onde veio? Então, essa é a questão. Não, da mesma eu vou se você entrar na casa de alguém, o cara ter a coleção da Playboy. Não é porque ele tem 1000 exemplares da Playboy que é um ninfomaníaco. Eu vou te lançar um contra-argumento. No mínimo, gosta um pouquinho da coisa, né? Recentíssimo, de 2 dias atrás. O Ministério Público Federal denunciou Lula e seu irmão por corrupção. O juiz Ali Mazlum não recebeu a denúncia, porque faltou o relatório da Polícia Federal conclusivo. E a Polícia Federal já tinha enviado um relatório dizendo, olha, nós estamos concluindo, ainda pedindo prazo, mas o Ministério Público vai lá e resolve denunciar o Lula e seu irmão. E aí vão dizer, não, mas o judiciário está conivente. Não, mas faltava documentos. Como é que o juiz pode prosseguir numa ação penal? Agora, salvo engano, a Polícia Federal, ir à casa do ex-prefeito, foi uma das etapas da operação. E aí, lógico, chegou lá, identificou esse montante, acho que aí por precaução. Não chegou do nada, né, Augusto? Não chegou do nada. Foi, tanto é que logo depois, semanas depois, ele foi solto, salvo engano, não é isso? Demorou um pouquinho ainda para sair. Uns 2 meses, 3 meses. Né? Acho que é isso aí. Vamos fazer o nosso break, um rápido intervalo e o Ponto de Vista volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta aqui com o nosso Ponto de Vista, Joaquim Fernandes conosco, ao lado do Augusto Capô de Casa, o Armando de Matos e o Santana já com a participação do Uriel, que tem uma relação direta, a gente amarra essa questão aí de abuso de poder, essa coisa toda, né? Ele pergunta aqui que relação pode ser colocada entre a situação do processo do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Mongaguá. Alguma relação aí, vocês veem? Não. Só a exposição. Um muito mais exposto, né, cadeia nacional, e outro aqui na nossa região. Mas com relação ao ex-prefeito Arthur Parada Próstata, realmente ele vai ter um trabalho muito grande para tentar recuperar a sua imagem, se amanhã tentar algum outro cargo eletivo, que poderá, porque não há sentença transitada em julgado contra ele, muito pelo contrário, foi absolvido em virtude do brilhante trabalho que foi feito. Ele terá uma dificuldade muito grande de recuperar a confiança dos seus eleitores, da sociedade, daquelas pessoas que estão ao seu entorno. E isso foi feito por conta de uma operação que o próprio Poder Judiciário, após o contraditório, após a verificação das provas, entendeu que não tinha como condená-lo e foi absolvido. Como disse o Santana, eu tenho certeza que o Ministério Público Federal vai recorrer, e vai mesmo, está no seu direito, e isso vai parar nas instâncias superiores. Mas a imagem dele foi maculada, foi totalmente destruída, o que é uma pena. Olha, a gente tem uma série de problemas aqui nos nossos hospitais, né? Muitas reclamações, que os nossos hospitais aqui são arcaicos, são antigos. Em relação a planos de saúde, tem um monte de reclamações aí pelo Brasil afora. Eu queria abrir essa discussão aqui, porque temos números bastante satisfatórios, especialmente aqui da Santa Casa, o Augusto vai poder explicar. Mas antes da gente entrar diretamente nisso, né, na volta do presidente à ativa ontem, ele sancionou lá a tal lei que é a paixão dele, né, que atinge lá o público dele, os seus eleitores, os apoiadores pelo Brasil afora, enfim, que é de dar posse de armas em áreas rurais, né? Sancionada ontem pelo presidente Bolsonaro, estava lá sem gravata e tal, com a camisa meio esquisita, meio torta, enfim, né? Evidentemente que ele está em recuperação de mais uma cirurgia, então não está ainda no 100% da sua condição. E aí, riscos de guerra no campo, o que vocês veem sobre Primeiro, isso? eu sou francamente contra
legislação de arma de fogo indiscriminada. Francamente desfavorável, sou contra. Para ser bem claro, no campo? Sou contra. Agora, no campo eu tenho minhas dúvidas, só que eu acho que hoje em dia o clima que o país atravessa, um clima de intensa animosidade, um clima de intensa oposição, eu confesso que eu continuo sendo contra. Porque eu acho que seria até bom se nós não estivéssemos num clima de conflagração tão intenso, tão grande, entre quem é a favor e quem é contra. Os pontos a favor dessa lei, claro, estão relacionados ao fato de que o sujeito numa propriedade rural muito distante tem dificuldades para chamar a polícia, para a polícia vir até lá, resolver o seu problema de invasão de terra, que a posse da arma de fogo vai ser um elemento importante para afastar o invasor. Isso é um ponto importante, só que nós temos que colocar isso num contexto, a lei ela precisa ser analisada num contexto social. E hoje nós estamos num país conflagrado, infelizmente, com oposições, com pensamentos de oposição. É nós contra eles, eles contra nós. Então eu continuo achando e sou contra a liberação de arma de fogo. Você concorda, Augusto? Pensa diferente? Veja, você sabe que os Estados Unidos é o primeiro, é o maior exército civil da humanidade. O americano, quase todo americano tem uma arma, homem e mulher, não estou falando só de homens, os homens e as mulheres. E por muito tempo esse espírito de armas é em defesa da pátria, né? O que me preocupa no Brasil é que esse espírito não seja de defesa da pátria, né? O nosso espírito patriótico não é tão aflorado como os americanos. Então, eu concordo com o Joaquim que a gente corre o risco de ter nós e eles, né? Nós com armas, eles sem armas, eles com armas, nós sem armas, enfim, não sei. Então, me preocupa muito isso. Acho que o campo armado, como qualquer núcleo, não é? Acaba tendo um privilégio e nós estamos vivendo um confronto. Alguém vai dizer assim, mas os invasores, os sem terra. Veja, não é porque um cara faz errado que nós também vamos fazer. Nós temos aqui corrigir essa... Agora, sem dúvida nenhuma, falta uma participação efetiva do Estado. Onde há ausência do Estado, essas diferenças se afloram. Né? Armando, para não. O Augusto Capo de Casa falou uma coisa interessantíssima, que é a ausência do Estado. O Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo para proteger todo mundo. O que o presidente fez foi autorizar que aquela pessoa que já tem a posse da arma passe a transitar no entorno, no interior da sua propriedade. Rural, um sítio, é isso que ele fez. Ele não está autorizando o porte de arma de forma indiscriminada. Porte de arma, quero que o telespectador entenda uma coisa, porte de arma é uma coisa, a posse de arma é outra. Você pode ter uma arma que você compra, documentada, passou lá pela uma chata bateria de testes, psicólogo, pagou, utilizou a arma de fogo no estande, comprovou que você tem condições de manejo, de manipular aquela arma, você passa a ter a posse, desde que o delegado autorize. Bom, você tem a posse, você não pode sair de casa com a arma. Se você quiser transitar com a arma para ir a um clube, etc., você precisa de uma autorização ou você precisa ser praticante de tiro. Agora, o porte de arma para você viajar, etc., você precisa de outra autorização do delegado de polícia, o que é quase impossível. Precisa pedir para o Papa Francisco. Às vezes ele consegue, às vezes não consegue porte de arma. Hoje não consegue. Talvez com a lei se for alterada, consiga. Mas o que o presidente fez foi possibilitar que aquele que tem a posse no interior da área rural transite com essa arma dentro da sua propriedade. Então não é que ele criou uma extensão, agora você pode ir para a rua, não, dentro do limite da propriedade. Por quê? A polícia, e o doutor Joaquim falou isso aqui, a polícia não consegue chegar rapidamente numa área rural, não consegue, é muito distante. O centro da cidade, a companhia da polícia, etc., é longe. E às vezes aquele fazendeiro, sitiante, etc., precisa naquele momento, e a arma de fogo é interessante sim, lógico, com parcimônia, desde que a pessoa tenha capacidade. E se extrapolar, vai responder, como em qualquer local do nosso país. Quando eu falo da ausência do Estado, não estou dizendo dessa ausência onipresente, eu estou dizendo o seguinte, se você
Olha, eu vou contar um caso rapidamente, Claro. 30 segundos, de 30 anos atrás. Na época, um imóvel na Capitão Mora Aguiar, de comunicação, foi invadido, roubaram lá uma câmera, há 30 anos atrás. Aí a dona do lugar, preocupada, puxa, o meu patrimônio, na época uma câmera custava uma fortuna, falou assim, não, chamar a polícia, tal. Chegou o cara chamar a polícia, vamos colher impressões digitais. Falei, nós temos um problema aqui, para colher impressão digital, há 30 anos e tal. Eu pergunto para você, se passaram 30 anos, se algum de nós tiver algum problema de roubarem alguma coisa, tá fácil, o cara chega, a polícia científica já tira impressão, já põe no sistema, já descobre que luminol, o cara tem e tal. luminol, é assim, né? Passa o luminol, se a né? SAI é assim? Não. O que eu estou dizendo da falta do Estado é que casos como esse, você vai acontecer aqui ou em qualquer lugar do mundo. O cara entrou num restaurante com uma arma, matou todo mundo. O Estado nunca vai conseguir prever isso. Mas a investigação, a punição, a prisão, isso é o Estado. A consequência. A consequência. O outro cara vai falar, não, peraí, não vou pensar duas vezes. Né? Quer dizer, quando ele tem um distúrbio psicológico, você não tem controle. Mas quando eu falo de ausência do Estado, eu estou dizendo nesse aspecto. Hoje você vai numa delegacia, isso não é culpa do sindicato, não é culpa do profissional da segurança pública, isso é culpa do Estado. Eu não vou pôr a culpa no João Dória, no Joãozinho, é a culpa do Estado, da instituição Estado. Vá no 1º distrito. Diga para mim se o 1º distrito pode ser referência de polícia na cidade de Santos. Vá no 4º distrito na Conselheiro Neves. Diga para mim, o 4º distrito é referência de polícia na cidade de Santos. Vá no IML que alaga que os profissionais são obrigados a parar de trabalhar. Me diga, o IML é referência de polícia na cidade de Santos. Nós não estamos falando de uma cidade no interior, no sertão, de um estado mais pobre. Nós estamos falando da cidade de Santos, que é uma cidade com um PIB... Maior porto da América Latina. Maior porto da América Latina, uma cidade politicamente constituída. Isso é culpa do Paulo Alexandre? Não. Creio que não. Isso claro é culpa de uma política que se criou no país, da arrecadação ficar no governo federal, aí depois um pouquinho vai para o governo estadual e vai um pouquinho para o governo municipal. E o governo municipal tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar... Segurança. Então, veja, enquanto nós não tivermos um Estado municipalista, nós vamos ter esses problemas. Tem que repactuar, né? Tem que repactuar. Os municípios não estão recebendo o que devem e aí fica lá o 1º distrito. É só a gente andar na cidade que a gente vai saber. Eu digo pelo Escolástica Rosa, o Estado, eu posso falar com propriedade, conduzi esse caso, acompanhei, o Estado ficou 50 anos no Escolástica Rosa. Eu recebi agora um relatório que o provedor mandou fazer com 11 profissionais. Cara, vai gastar 40 milhões para recuperar o imóvel. O imóvel foi totalmente desconfigurado, totalmente. Falam tanto na preservação do Escolástica Rosa, né? E aí um imóvel tombado. O Estado não se preocupou em nada. Se ele é um inquilino, não, mas o Estado não pode alugar, não pode cuidar de imóveis alugados. Então não aluga, pô. Se você não pode cuidar do imóvel que você vai ocupar, não aluga. É, claro. Eu só acrescento uma divergência em relação ao que o Armando falou, é que o espírito que a lei vem hoje, ela cai como uma luva para o sujeito que quer a vingança contra aquele que entrou na sua propriedade. Tenho a impressão que, às vezes, a legislação, ela vem, olha, tudo bem, realmente você tem razão, a posse na área limítrofe da minha propriedade, excelente. Mas o sentido que a lei dá para o sitiante, lá no interior, é de que, olha, você manda esse negócio. Ô, Joaquim, passa fogo. Eu vou acrescentar o seguinte, quem comemora essa liberação para os fazendeiros, acha que, esquece, na verdade, de que uma lei, ela tem amplitude geral, né? Repercussão geral, vale para todo mundo. Então, vale também para o trabalhador do movimento do sem terra, tem também, uma arma, lógico. Vale também para indígenas, vale para quilombola. Então, na prática, o que se está fazendo é você estar dando o sinal verde aí, uma verdadeira guerra no campo, né? Cultural, eu posso criar discórdia? Grileiros, madeireiros, garimpeiros também vão ser recebidos a bala também. Você está interrompendo os indígenas. Eu posso criar discórdia? Posso criar uma discórdia?
O camarada está com a espingarda dele dentro da área dele, né? A cerca está ali onde estão as câmeras. Aí ele dá um tiro e pega num cara que está depois da cerca. Ele vai ser punido ou não? Ele está com a arma dentro do território dele. Lógico que vai. Né? Tranquilamente. Mas ele está dentro da área dele. Sim, mas ele disparou e acertou alguém. Agora o doutor Joaquim falou o seguinte... Mas se ele pode usar a arma e ele se sentir ameaçado... Não, mas... O uso da arma de fogo não vai inibir os outros delitos. Não. Homicídio, lesão corporal... O doutor Joaquim fala assim, o sujeito está na propriedade dele e alguém de fora ingressa. Em primeiro lugar, o que o de fora foi fazer na propriedade do outro? Ponto final. Sem autorização. Sem autorização, ponto. Segundo lugar, o que não pode, gente, é essa discussão fugir um pouco, porque iria autorizar-se armas de calibre excessivo. Fuzil, 40, você poderia ter um fuzil. Não, né? Veja bem, ponto 40 é a pistola que a polícia militar usa, a polícia civil usa. Agora, você utilizar um calibre de fuzil, gente, são 3 quilômetros, você consegue disparar aqui e acertar alguém 3 quilômetros de forma letal. Então, isso é perigoso. Isso eu não concordo. Como nos Estados Unidos, você entra em uma casa de materiais esportivos e compra um tênis e compra um fuzil ao mesmo tempo. E põe no seu carro e leva para casa. Você passa a ter na sua casa um fuzil. Isso não é legal. Isso é preocupante, porque essas armas podem verter para outro caminho e serem utilizadas contra nós. Agora, o cidadão de bem ter uma arma registrada, documentada no interior da sua casa, ele mora num sítio, mora numa fazenda, num local ermo, distante da sociedade. Qual o problema dele andar com a arma dentro da propriedade? Não vejo nenhum. Se ele fizer bobagem, como disse aqui o doutor Joaquim, como disse o Augusto, disparou, acertou alguém, ele será responsabilizado. O problema... O Joaquim coloca inoportuno o momento, né? Pelo clima do criado aí, da conflagração, nós contra eles, o clima político, que lamentavelmente, né? Lamentavelmente, o presidente da República, que assumiu em janeiro, não foi capaz de amenizar. É verdade. De amenizar. Ele acirra o clima do nós contra eles. Obrigatoriamente deveria fazer isso. É um dever. Até para tentar levar o país para que caminho? Para o caminho de uma solução econômica que todos nós estamos percebendo e notando, e que o ministro Paulo Guedes não sabe o que fazer. Né? Não sabe o que fazer. Cada dia vem com uma coisa nova, não só o Paulo Guedes, né? Não só o Paulo Guedes, vários ministros não sabem o que fazer. Né? Você tinha ministros aí, eu acho que a demissão do Marco Sintra... que eram ministros que tinham uma linha de raciocínio, certa ou errada, correta e tal. Claro que o pessoal do Plano Real, eu acho que é a turma que a gente vai vangloriar pelo resto das nossas vidas, porque quem tinha uma inflação de 80% ao mês, como nós todos aqui vivemos, né, jamais vai esquecer. E aquela Papai turma me lá... contava isso. E aquela turma conseguiu debelar aquele processo inflacionário com o Plano Real. Então, eu acho que essa turma... Mas você não acha que a demissão do Marco Sintra foi ruim? Porque demonstrou que cada um está falando uma... Veja, o ministro fala um negócio, o presidente fala outro, o secretário fala uma coisa, e lógico, foi de piranha, foi né? horrível isso. Eu acho que deu instabilidade para todo mundo. Você fala, os caras não estão se entendendo lá, você concorda? É da pasta dele, o diálogo é um só. A gente tem uma linha de trabalho. É difícil acreditar que o Paulo Guedes não concordava com o que o Marco Sintra falava. É difícil acreditar que o Paulo Guedes não concordava com o que o Marco Sintra... E o Bolsonaro, o Marco Sintra falava um negócio, o Bolsonaro ia, mentira, assim, porra. O que se percebe é um aparelhamento, do mesmo jeito que se criticou o Partido dos Trabalhadores pelo aparelhamento do Estado, pela corrupção, está se notando um aparelhamento do Estado para os interesses X. Que o Bolsonaro não queria o Marco Sintra, porque ele não queria, porque houve aquele incidente. Houve um incidente do vazamento de informações da Receita Federal, que envolvia ministros do Supremo Tribunal Federal, e a cabeça do cara ficou a prêmio desde aquele dia. É verdade. Por pressão, principalmente do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli. Então, a cabeça dele está a prêmio. Aí o sujeito vai lá e vaza a questão de propósito ou não da CPMF, e aí colocou o presidente numa saia justa, porque o presidente tinha dito, não haverá imposto. Aí o cara falou, não, vai ter.
Aí Mas você me ficou uma desculpa, situação olha difícil, só, pô. você coloca num cargo importante um cara que passou a vida toda falando no imposto único. É verdade. Mas Ele vai para lá só- falar do quê? Ele vai Do falar imposto o quê? único, Não, claro. ele vai falar do imposto lógico. único. É evidente. E assim, desde que ele assumiu, é imposto Mas é assim, único. Augusto, Se vai ser CPU, se vai ser... Cada um fala um O que a nome, gente né? percebe claramente, Augusto Santana lá, o nosso Armando Joaquim, você que está em casa, é o seguinte: joga-se uma bola no ar aí. Se colar, porra, colou em frente, entendeu? É isso que vai. Se levar muita porrada, o presidente levanta a cadeira, chama os caras e fala: meu, vocês querem acabar comigo. Porra, acaba com esse negócio. Como que vai o CPMF? Não, mas presidente, nós avisamos. Não, mas não colou. Não, mas agora tá. Não colou. Os caras vão me matar. Porra, o pessoal que votou em mim, como CPMF, vou falar o que para um cara desse que votou CPMF? Mas fiquem todos tranquilos, porque nós temos um governo paralelo no Brasil. Tá certo? Nós temos o governo Bolsonaro e o governo Dória. Né? O Dória é o presidente paralelo do Brasil. Nos últimos 20 dias ele esteve uma semana na China, 4, 5 dias em São Paulo, uma semana na Alemanha, onde foi a Volkswagen e recebeu uma informação das mais desagradáveis. O Santana ouviu essa história ontem comigo, das mais desagradáveis, preocupantes, né? O que vai acontecer com a Volkswagen no Brasil nos próximos meses, até o final do ano. E agora ele está no Japão. 9 meses de governo, Dória. Não pisou em Santos. Não andou pelo São Vicente. Não esteve em Cubatão. Não foi a Guarujá. Não passou por Praia Grande. Não conhece Bertioga. Meu pai do céu, será possível? Essa função do governador do estado de São Paulo sai circulando pelo mundo, pelo planeta, como ele fez quando era prefeito, e que ia privatizar isso, aquilo outro. Agora está saindo aí a provável privatização do Pacaembu, né? Esperamos que isso aconteça, enfim. Mas olha, fica essa interrogação aqui. A Baixada Santista é mais perto do Palácio dos Bandeirantes do que o Japão, né? Um break e a gente volta já. Muito bem, de volta aqui com o Ponto de Vista. Queria entrar um pouco aqui na área da saúde, não é? Porque eu disse há pouco, a gente tem muitos problemas, muitas críticas aos nossos hospitais aqui, não é? Porque, claro, os hospitais todos têm uma série de problemas, uma série de dificuldades, mas as críticas, de maneira geral, são quando as pessoas fazem as comparações, não é? Com o Albert Einstein, com o Sírio-Libanês, com o Oswaldo Cruz, né? Com o HCOR, esses hospitais de grande porte aqui da capital paulista, que são usados por todas as autoridades do Brasil, né? Por todos os grandes empresários, vêm todos para cá. E é claro que a cidade de Santos está a 50 quilômetros da capital. As pessoas acabam fazendo esse tipo de comparação. Agora, compara os hospitais aqui de Santos com hospitais aí pelo interior do estado, com hospitais de Minas Gerais, né? Do interior do Rio, enfim, nas cidades do porte da cidade de Santos, que estejam distantes, tá? Mais distantes das capitais, e Santos está muito próximo. Mas nós temos aí boas notícias. O plano de saúde, por exemplo, da Santa Casa, que o Augusto representa aqui, recebeu um conceito, uma nota bastante significativa agora por parte da ANS. Eu queria que ele explicasse um pouquinho. Afinal de contas, a coisa não é tão ruim, não é? Como muita gente fala, né, Augusto? Eu até queria fazer uma observação para você. É natural, os advogados estão acostumados com isso. O cliente, quando procura um advogado, ele tem um conflito, ele quer resolver um conflito, né? E quando você é procurado, quando o advogado recebe esse cliente, é natural que o cliente quer resolver aquele problema, quer ser atendido da melhor forma possível, quer que o juiz dê a decisão que ele gostaria. Né? Que ele quer. O Joaquim, o Armando devem estar acostumados com os clientes. Doutor, já saiu a decisão, né? E depende da justiça. Um hospital, nas devidas proporções, é mais ou menos isso. Ninguém procura um hospital para passar, eu vou para dar uma volta na Santa Casa, tal. Não é isso, ele vai lá com uma angústia, né? Seja de uma doença, seja de um atendimento. A Santa Casa faz, em média, 100 mil procedimentos mês. É um número muito grande. E é natural que você tenha um percentual de problemas. Seja de atendimento, uma pessoa que não estava bem. Nós temos 5 mil funcionários. É impossível dizer para você que hoje, neste exato momento, alguma atendente, alguma técnica de enfermagem não esteja bem. O que nós fizemos desde que o provedor assumiu foi valorizar o nosso colaborador, pagando em dia, dando benefícios, oferecendo condições. Eu acho que a qualidade do atendimento nos hospitais, eu não posso dizer do todo, não conheço. Eu posso dizer da Santa Casa. O atendimento que nós damos da Santa Casa tem mudado
bastante, tem crescido bastante. Mesmo nós encontramos um hospital com diversos problemas. A gente vem avançando. Você vê, nós, em junho, creio mais 30%, mas todo o hospital vai estar com camas elétricas. Então, todo paciente convênio, todas as UTIs e parte do SUS já tem camas elétricas, o que facilita demais, é muito melhor, ajuda bastante. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. A comparação com Albert Einstein, com Sírio, com Oswaldo Cruz, que são hospitais de referência, é natural. Ou Santa Catarina, hospitais que, o 9 de Julho, São Luís, é natural. A diferença é o perfil do usuário daquele equipamento. Então, se você vai no Sírio, você tem o perfil de um usuário, que eu digo plano de saúde, mais alto. Nós temos uma Sul América que o cara paga 4 pau por mês, você tem uma Umint, você tem um Bradesco. Então, a remuneração do hospital é muito maior. Então, ele consegue oferecer mais benefícios e uma hotelaria melhor. Às vezes a gente vai no hospital, você tem que escolher o que você quer melhor. Você quer ter um atendimento de hotelaria com 3 opções de café da manhã ou você quer um bom profissional que salve a vida daquele seu ente querido ou a sua vida? Esse é o básico. Tanto é que nessa reformulação do hospital, nós evitamos de tirar, e outros hospitais da região, viu, Botorão, isso é um assunto que nós vamos ter que discutir em breve. Hoje, a Santa Casa é o único hospital na Baixada que nós temos lá todas as subespecialidades. Então, se você for atendido na Santa Casa, eu tenho um neuro, ele vai avaliar você na hora. Nós temos um otorrino, nós temos um oftalmo, nós temos as subespecialidades. De uma maneira geral, quando você vai ao pronto-socorro, você é atendido por um clínico. E, eventualmente, ele vai internar você e pedir a opinião ou a avaliação de um... Isso é verdadeiro mesmo. É raro você ter um não problema. existe, porque você tá tem um custo. no final de semana, em algum lugar, você vai ter um problema no olho, então não sabe onde ir Isso e tal. mesmo. A Santa Casa, você vai ter lá um cardiologista de retaguarda. Nós temos um neuro. Você não vai ter em outro hospital essa retaguarda. E isso acaba refletindo no plano de saúde. O plano de saúde de Santa Casa, quase 90 mil vidas, ele oferece, por ser o hospital Santa Casa, o principal credenciado, ele oferece uma retaguarda. Nós ficamos muito felizes porque a ANS publicou ontem a avaliação anual dos serviços, né, que envolve reclamação de usuários, rede credenciada, constituição de PO, né, que é o garantidor do plano, e nós estamos dentro do grupo de planos de saúde, nós estamos na frente. Primeiro está a Unimed, é importante ressaltar o trabalho da Unimed, é importante ressaltar que a Unimed, o principal hospital que a Unimed utiliza é a Santa Casa de Santos. Então, a Unimed, como plano de saúde, compra muito serviço da Santa Casa. Então, eu quero deixar aqui um parabéns a toda a equipe da Unimed, ao Dr. Guerra, ao Zé Roberto, toda a equipe, né? O Alfredo Soares, enfim, a todos eles que estão à frente da Unimed, porque elas conseguiram realmente um número expressivo de excelência na área de cooperativa. E na área de planos de saúde, nós ficamos na frente da Blumed, da Prevent Senior, do Ana Costa, que hoje é a 1000, o que mostra que o plano de saúde de Santa Casa vem crescendo bastante. Agora, há reclamações? É lógico, você tem 90 mil usuários. Sim, não é? claro. Se você não tiver reclamação, está acontecendo alguma coisa. A tua central de relacionamento não está funcionando. Não é? Isso é uma coisa importante. Se não há reclamação, é porque a central de relacionamento não está... Eu sempre digo, se nós tivermos 10 reclamações por dia, são 300 reclamações no mês. É muito pouco, pelo que nós oferecemos, pela quantidade de procedimentos. Eu estava discutindo, o Joaquim, posso arrolá-lo como testemunha, porque ele foi prova viva. Eu estava discutindo com uma pessoa e do outro lado a pessoa disse, não, mas a advogada disse que a criança não estava com febre. Eu falei, mas então em vez dela ter feito direito, ela tinha que ter feito medicina. Se ela quer discutir com a equipe da UTI, né, não só o visitador, mas o coordenador. Então, essa situação, todos nós temos uma coisa no fundo. Somos técnicos de time, somos médicos, curandeiros, nós sempre temos alguma solução. As pessoas me param e perguntam assim, como é que você emagreceu 28 quilos? Aí eu conto
uma história. Não, o Augusto parou de comer, hein? Cuidado, eu conto uma história. Eu não digo, entra nessa não, hein? Eu fiz uma promessa. Eu posso contar qualquer história, porque eu sou a prova viva do emagrecimento, não fiz cirurgia. Então, qualquer coisa que eu conte vai colar. E o cara vai querer fazer igual. Você entendeu? Então, eu posso dar, não, meu testemunho, mas o que serviu para mim não vai servir para o próximo. Então, o que nós temos que ter eu acho que o Boturão colocou muito bem. Quando você faz comparativo com outras instituições, o outro é sempre melhor. Né? Nós temos que valorizar mais o nosso, viu, Boturão? Mas faz comparativos, eu digo assim, Augusto, porque nós estamos a 50 quilômetros. É verdade. Agora, vai ficar 150 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros de São Paulo, para ver se você valoriza um hospital como a Santa Casa, como a Benê, como a Ana Costa, como a Casa de Saúde. Eu falo especialmente da Santa Casa, pelo tempo da Santa Casa, né, pelo que representa a Santa Casa, o maior hospital do litoral paulista, né, e pelo tamanho, né, do hospital. Pelos serviços já prestados pela nossa sociedade. Lembrando, Augusto falou Corpo aqui, clínico e tudo em isso. 5 mil funcionários, existem cidades no nosso país que não tem 5 mil habitantes. Existem cidades que não têm 5 mil funcionários. Santos são 417 mil habitantes, mas a Santa Casa não atende só a Santos. A Santa Casa atende o nosso entorno todo. Outras cidades mandam pacientes para cá. Essa conta quem paga é a Santa Casa. O que é uma pena, deveria ter repasse das prefeituras, né? Sim, claro, porque as pessoas vêm para cá e utilizam esse serviço maravilhoso. Santa Casa melhorou muito, a estrutura da Santa Casa, o entorno, a parte interna da Santa Casa melhorou muito. Eu tenho certeza que com essa gestão vai melhorar mais ainda. Eu acho que a grande sacada, é porque foi um assunto que eu discuti com um amigo meu médico no final de semana, e por incrível que pareça eu discuto também algumas questões médicas. A grande sacada que eu acho que teve... Oi? Não. Não, mas a grande sacada que eu acho que a Santa Casa, dentro dessa reorganização, etc., foi manter aquilo que conversava com meu amigo no sábado, o capital humano, que é o médico. Quando ela pode ter reestruturado os seus funcionários mais elementares, ela pode ter reestruturado fisicamente, ela pode ter comprado cama elétrica, ela pode ter reformado o centro cirúrgico, mas ela fez alguma coisa que muitos outros aqui na região não fizeram, que é manter o seu capital médico. É verdade. A qualidade do corpo clínico da Santa Casa é inegavelmente superior a alguns outros hospitais da região. Que, por exemplo, o Ana Costa fez o inverso. Ele desmontou a estrutura por uma questão do seu corpo clínico. Por uma questão financeira. Mas, de qualquer forma, o que ele fez? Isso se reflete, muito provavelmente, na sua má avaliação hoje do seu plano de saúde. Sem dúvida. Porque você, ao destruir o seu capital médico mais importante, você mudou a configuração do seu corpo clínico. Você trouxe mais jovens, você trouxe você deixou menos médicos experientes, e aí você enfraqueceu a estrutura de atendimento do paciente. E aí você trouxe um risco maior, você aumentou a sua sinistralidade, você aumentou a sua reclamação, você aumentou a sua taxa de problemas com seus pacientes. Então isso me parece que vem bem a calhar o programa de hoje, exatamente naquilo que conversávamos eu e meu amigo no sábado sobre o capital médico humano como mais importante na estrutura de um hospital. Agora, para mais uma vez reforçar aqui que eu não tenho perseguição ao ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele diz que a fórmula para dar tudo errado para um país ir para o buraco e não conseguir sair são ministérios fortes, ministérios ricos, estados empobrecidos e municípios miseráveis, eu apoio em gênero, número e grau o que diz o Paulo Guedes, né? Por isso que a gente precisa, de alguma maneira, rever essa questão do pacto federativo, precisa de mais dinheiro circulando nos municípios, mais dinheiro para os hospitais das cidades, para poderem fazer bons empreendimentos, bons investimentos, e que ficar só na dependência de doações, né? E de livro de ouro, essa coisa que acho que cai por... Não sei se existe ainda isso na Santa Casa. Veja, isso você tocou num assunto interessante. A Santa Casa, nós não temos livro de ouro, como já foi do passado, até porque eu creio que os hospitais que atendam, que tenham a participação de atendimento do SUS, devam se manter, encontrar ali estratégias administrativas para se manter.
né? Caiu demais a doação. Outro dia alguém me disse assim, a Santa Casa recebe muita doação. Não recebe mais. Eu estou lá há 40 meses, eu posso te garantir que quando vem algum processo é assim, o cara tem uma área de proteção ambiental e não consegue fazer nada, quer doar para a Santa Casa. Aí a Santa Casa vai gastar dinheiro para cuidar dessa área para não ser invadida. Então, não há essa possibilidade. Agora, até aqueles R$10 que nós tínhamos lá de participação do PTU, você vem caindo de forma abrupta ano a ano. Então, essa participação não tem acontecido. O Boturão disse o que deveria acontecer, não é? Deveria melhorar a contratualização. Para que você ter... Veja, a Santa Casa ela poderia ser uma referência. Quando eu vejo alguém dizer assim, o Márcio França acho que defendeu essa tese, eu imagino até porque os eleitores da área continental de São Vicente, precisamos ter um hospital na área continental de São Vicente. Não, você tem que ter na área continental de São Vicente unidades de atendimento, de pronto atendimento, para urgência e emergência. Mas não tem que ter um hospital lá. Você tem que pegar o paciente. Para que você vai gastar dinheiro com uma estrutura na área continental, uma estrutura na Praia Grande, uma estrutura em Santos, Não, você tem que ter um local onde você tenha lá toda a parte cardiológica, cateterismo, parte neurológica, cirurgia. Sem dúvida. São as equipes que estão lá. E aí a demanda vai toda para lá. Você salva a vida do cara ali e encaminha para o tratamento em outro lugar. Sem dúvida. Você estabiliza o cara, porque na verdade, ou estabiliza, que é o termo qualquer mais paciente técnico, que chega numa urgência e emergência, ele não vai direto para o centro cirúrgico, ele vai ser estabilizado. Mesma coisa, estabilizado. Você tem protocolos. Para tantas horas é isso, para tantas horas é aquilo. Tem protocolos. Para tantos minutos é isso. Então, o paciente, você tem que ter uma unidade de atendimento adequada na área continental e de lá encaminhar para um serviço de especialidade. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação sempre importante aqui do Augusto, trazendo informações sobre a saúde da cidade, especialmente a Santa Casa. Obrigado, Joaquim, ao Armando de Matos, importantes advogados que sempre colaboram com a gente. Santana, diariamente conosco, e a gente com você de segunda a sexta, sempre às 13h30, com a reprise do Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV, às 20h. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.